Olá, meu nome é Sérgio Raposo de Medeiros, sou engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre a questão de suplementação alimentar dentro das boas práticas agropecuárias bovinos de corte da Embrapa Gado de Corte. Então são questões bem simples que a gente vai conversar e começando com uma frase, né? Então a gente diria que a qualidade e a quantidade dos insumos utilizados na suplementação alimentar devem garantir uma produção de carne que seja economicamente viável e isenta de resíduos que possam prejudicar a saúde humana. Então a gente vai ver que existem 6 itens e que a maioria deles está muito ligada com essa questão da qualidade da carne ser um alimento seguro, que a pessoa possa comer tranquilamente. Mas também existe essa questão de quantidade e qualidade, e isso tem muito a ver com economicamente viável e não existe possibilidade de ser sustentável sem ser economicamente viável. E o que é importante a gente entender, e essa capa da Veja é muito feliz nesse aspecto, é que a gente é o que a gente come. Então, se a gente quiser ter saúde, a gente precisa consumir produtos saudáveis. E a pessoa que produz carne tem que ter isso em mente. Eu gosto muito do que um colega meu fala, ele é pecuarista, e ele sempre diz que ele quer produzir a carne que ele comeria, a família dele comeria. Então isso é um jeito bastante interessante de pensar e muito interessante de pensar para a cadeia da carne, para que a gente possa sempre poder consumir tranquilo o produto, sabendo que a gente não está prejudicando a saúde da gente. Pelo contrário, a gente está consumindo um alimento que ajuda a fazer uma dieta mais saudável para as pessoas. Começando o primeiro item da lista, o item 8.1, nós temos o enunciado que diz que os produtos comerciais utilizados na suplementação dos animais devem ser adquiridos de empresas que garantam sua integridade e qualidade, né? Esse item é um item que se aplica em todas as circunstâncias e é obrigatório, porque é uma questão de lei. Então todos os produtos devem estar registrados no Ministério da Agricultura. Eu trouxe 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu gostaria de destacar é a questão da ureia pecuária e ureia agrícola. Ambas são fontes de nitrogênio para os animais, de proteína, e a única que é permitida usar pelo Ministério da Agricultura é a ureia pecuária. Acontece que você pode fazer a formulação e usar a ureia agrícola e o resultado final, por exemplo, no confinamento, não vai ser diferente. A questão da agrícola ser proibida é que ela não tem o mesmo cuidado de ser feito do que a ureia pecuária. Então é uma questão de qualidade final do produto e de confiança no sistema também. Então a pessoa, e é por que as pessoas querem usar a ureia agrícola no lugar da pecuária? Porque existe um diferencial de preço entre esses 2 produtos. Então, por uma questão de economia, a pessoa acaba indo contra uma regra de uma lei e isso deixa o sistema não confiável. E existe o motivo da ureia pecuária ser mais cara, que ela é feita com mais cuidado para não ter contaminantes. É um pequeno custo a mais que o pecuarista precisa absorver em função de produzir uma carne que esteja acima de qualquer suspeita. A diferença até não é tão pequena quando a gente pensa individualmente por tonelada de produto, de ureia pecuária e ureia agrícola, muitas vezes esse diferencial é grande. Se fizer essa conta, o diferencial é grande. Mas na hora, como a ureia ela participa numa quantidade muito pequena nos suplementos, nas dietas, o impacto no custo final da dieta e no custo final do animal é muito menor. Então, de fato, as pessoas que estão envolvidas na cadeia da carne, elas têm que se conscientizar que esse pequeno ganho não vale a pena em função de deixar toda a cadeia da carne com uma chance das pessoas serem pegas cometendo esse crime, porque é um crime, e
comprometer toda a credibilidade da cadeia. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é o sulfato de amônio, ele mais por curiosidade. O sulfato de amônio, ele é uma fonte de enxofre, de proteína também, mas quando a gente usa o sulfato de amônio, a gente está interessado no enxofre que ele traz para o sistema, para a nutrição, e ele é usado, por exemplo, quando a gente faz o sal com ureia, a gente usa para corrigir a relação nitrogênio-enxofre. Então a gente usa para deixar essa relação menor, para aumentar a quantidade de enxofre. É uma recomendação que é feita há várias décadas, pelo menos umas 5 décadas, mas só recentemente, alguns anos atrás, que houve uma empresa registrou o sulfato de amônio grau alimentar, que tem o CIF no Ministério da Agricultura. Então é esse produto que deve ser usado quando se fizer a mistura e usar o sulfato de amônio. É a única maneira de estar fazendo essa mistura de maneira legal. Por fim, o terceiro exemplo de produtos que podem gerar dúvidas, os fosfatos naturais. Então são produtos que podem ser usados na alimentação, da mesma maneira eles precisam ter grau alimentar, e quando eles são utilizados para suplementação, para fazer um sal mineral, por exemplo, existe uma regra também de nível máximo que você pode usar. Então, pela legislação atual, apenas 1/3 do fósforo contido no sal mineral deve ser proveniente de fosfatos naturais. Bem, são apenas 3 exemplos, evidentemente que a pessoa pode ter dúvida se algum produto se enquadra ou não. Existe um telefone do Ministério da Agricultura, que está aí no slide, e a pessoa pode ligar para fazer a verificação do produto, se ele é ou não um produto grau alimentar, se ele pode ser usado na nutrição animal. Então, o recado principal aqui é realmente não cair na tentação, não se cair na tentação de tentar fazer com pequenas economias, deixar toda a cadeia da carne vulnerável aí às críticas justas, né, dos consumidores, de todo mundo que toma conta aqui da qualidade dos produtos alimentícios para nosso consumo, né? Então, é um item fácil de seguir, não existe muita dificuldade, existe sempre a chance da pessoa se certificar se o produto tem ou não o CIF. Indo para o item número 2, né, o 8.2, a questão é se é respeitada a proibição do uso de suplementos de origem animal na alimentação do rebanho. Ela é sempre aplicável, obrigatória também, porque é uma questão de lei, e a verificação seria verificar e descrever se existem indícios de uso desses suplementos de alimentação animal, né? Farinha de carne, farinha de ossos, tem vários exemplos, e a gente vai ver alguns deles em seguida, porque o importante da gente saber qual que é a origem dessa proibição de suplementos de origem animal, isso está ligado à questão do mal da vaca louca, né, popularmente conhecido como mal da vaca louca. Esse é um problema sanitário que é causado por uma molécula de proteína defeituosa que pode ser consumida por produtos de origem animal, e essa molécula defeituosa ela acaba servindo de forma para as proteínas que são formadas pelo próprio animal e acarreta numa degeneração do cérebro do animal, e ele tem uma morte muito complicada. E o problema é que existe a chance disso ser transferido para o homem, né? do homem ser acometido pela uma variação dessa doença. Em função disso, quando houve o caso nos Estados Unidos em 2003, a gente pode olhar esse mapa aqui, eles eram os maiores exportadores do mundo, eles tinham uma exportação vigorosa. A gente pode ver pela seta vermelha, que são setas bastante grossas, aí, mostrando um volume grande de exportação em 2003. E quando a gente compara com o mapa de 2007, essas linhas vermelhas saindo dos Estados Unidos de exportação, elas estão bem atrofiadas, bem pequenininhas, e foi quando o Brasil, nessa época, conseguiu galgar
para a primeira colocação e exportação de carne mundial. Então são as setas em azuis, que ao contrário das em vermelho, elas engrossaram, né, porque foram os mercados que a gente conseguiu às custas desse infortúnio dos americanos. Então isso ilustra bem por como a gente deve ser cuidadoso com respeito a essa doença, a evitar a chance de ter essa doença. E um motivo, e a gente tem que ter muito cuidado para não ter essa doença. E uma forma de você evitar a chance de ter essa doença é exatamente eliminar os produtos de origem animal da cadeia da carne. Outros exemplos seriam a farinha de peixe, a farinha de carne e a cama de frango. Então, todos esses produtos, eles estão riscados e eles não podem ser usados. Vou fazer especificamente um comentário sobre a cama de frango, porque a cama de frango é um produto que ainda existe bastante disponibilidade por aí e existe a tentação do pecuarista usar, especialmente porque a hora que ela não pôde ser usada mais para alimentação animal, ela ficou muito barata. Então existe uma certa, em algumas situações, o pecuarista pode ficar tentado em usar a cama de frango e é proibido. Mais uma vez, a gente tem aquela chance de deixar a cadeia da carne vulnerável, em termos das pessoas não confiarem mais em que é feito, as coisas certas são feitas, né? E uma saída muito interessante para a cama de frango é usá-la, se achar um preço muito barato, provavelmente ela compensa ser usada como fertilizante orgânico nas culturas ou nas pastagens. Mas de forma alguma usar a cama de frango para alimentação animal, por tudo que a gente conversou até aqui, pelo risco da doença da vaca louca, mas antes disso, para que a gente sempre tenha o setor de produção de carne bovina sendo feito de maneira em que o consumidor pode confiar dentro da lei, com as coisas sempre sendo feitas dentro da lei. Bem, e com relação aos produtos de origem animal, existe uma exceção. A exceção é a farinha de ossos calcinada. E por que ela pode usar? Porque é exatamente porque ela é calcinada, ela é queimada. Toda proteína é queimada, então toda matéria orgânica é queimada, então toda proteína é queimada também, então ela não traz risco. E ela tem uma vantagem adicional, porque como você está reciclando um material, você está ajudando na sustentabilidade da produção. No item 8.3, o que nós temos é se utiliza promotores de crescimento à base de antibióticos na suplementação animal. E uma observação, né, que alguns são aprovados pelo mapa, outros não. Da mesma maneira, a gente pode usar aquele 0800 para tentar tirar a dúvida. Ele é sempre aplicável e, por ser lei, ele é obrigatório. A verificação é verificar se estão registrados no mapa, né, ou se o produto está registrado no mapa e sempre descrever as evidências. Bem, um exemplo desses produtos antibióticos são os ionóforos. Eles são usados porque eles dão resultado, então a gente tem esse gráfico com dois princípios ativos ionóforos, a lasalocida e a monencina, ambos ganhando um pouquinho mais que 70 gramas cada um em pastagens. Então eles são produtos que de fato eles auxiliam a ter uma melhoria na produção. Normalmente eles têm uma relação custo-benefício favorável. Então o que a gente costuma falar é que você deve usar à medida que você tiver condição de usar economicamente, e se você for abrir mão, né, de usar, você ter alguma contrapartida. Então, em geral, quando o mercado consumidor faz a exigência, é porque ele vai pagar um pouquinho mais para você. Então isso é justo, isso você está sendo recompensado por abrir mão de um produto tecnológico que ia ajudar você a ganhar um pouquinho mais de peso com os animais de forma econômica, né? Então isso é justo. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, além disso, é que essa questão da proibição de antibióticos, de restrições, na verdade, de antibióticos, elas estão se intensificando, então é sempre bom estar a par das últimas
legislações, o que está acontecendo, porque realmente, de fato, existe uma preocupação grande de chance de resistência cruzada pelo uso de antibióticos na produção animal, né? Com relação à segurança que a gente tem de usar esses produtos, é porque até agora as evidências científicas é que a gente não estaria correndo esse risco, é assim que o Ministério da Agricultura brasileira trabalha, à base da evidência científica. Então esses princípios ativos que são usados para nutrição animal, para produção animal, eles não são princípios ativos que são usados para saúde humana, e ele também, a característica de funcionamento, o modo de ação deles, também seria um modo de ação que dificilmente causaria, e é por isso que eles são permitidos, né? Apesar que o risco sempre existe e por isso a gente deve sempre seguir vigilante. O item 8.4 se atende à legislação brasileira quanto à proibição do uso de hormônios ou de qualquer outra substância proibida, né? Ela é sempre aplicável e, por ser lei, obrigatório, mais uma vez, verificar e descrever se existem produtos que não estejam em conformidade com esses que podem ser usados no mapa, pelo Ministério da Agricultura brasileiro. Bem, aqui vale a pena a gente fazer algumas observações, né? Então a gente tem a fotografia desse boi bastante musculoso, parece um boi que recebeu alguma ajuda externa, né? Alguma molécula que fez ele produzir mais músculo do que normalmente ele produziria. E o Brasil é o único grande exportador que não usa esses produtos. Isso aconteceu porque na década de 80 existia um interesse muito grande em atender o mercado europeu, que até hoje paga mais do que os demais mercados. Ele é um mercado de 500 milhões de consumidores, de alta renda e de muita exigência. Então, em 1980, mirando esse mercado que já era bem grande, houve essa decisão de proibir o uso de hormônios. O fato é que mesmo 3 comitês da própria Europa, 3 comitês europeus de altíssimo nível, concluíram que são produtos que podem ser usados com segurança. Assim como em outros lugares do mundo, nunca se achou alguma coisa que realmente pudesse ir contra o uso à base da ciência. À luz da ciência, eles são seguros desde que usados da maneira como o fabricante recomenda. Alguns deles, por exemplo, têm período de carência. Então, o implante ou a aplicação dele só deve ser feito até determinado tempo. O fato é que o hormônio é alguma coisa que causa calafrios no consumidor e ele simplesmente não aceita. Então, hoje em dia, a gente tentar recuperar uma briga que talvez devesse ter sido feita em 1980, nos anos de 1980, é bastante ingrata, porque provavelmente a mensagem que vai passar para o consumidor, e o consumidor hoje em dia ele está cada vez mais atento para essas coisas, e existem muitos grupos que são contra o uso, simplesmente contra o uso de tecnologia, assim como a gente vê as pessoas contra transgênico, independente de você ter evidências científicas que eles são seguros. Existe uma resistência muito grande para os usos de transgênicos. E os hormônios eu acho que vai ser um pouquinho ainda mais, uma reação um pouquinho ainda mais intensa aqui dos consumidores brasileiros, e então, em função disso, eu acredito que seja uma luta inglória. E seria inglório tentar fazer mudar a legislação, e o fato é que a legislação proíbe o uso. O interessante, então, já que a gente abre mão de usar os hormônios, é a gente capitalizar o máximo possível que a carne produzida no Brasil é uma carne produzida de maneira mais natural do que de muitos concorrentes da gente. Então, a gente produz a carne majoritariamente. O fato é que a gente precisa capitalizar exatamente o fato da gente não usar hormônio. Então, a produção de carne no Brasil ela é feita de uma maneira mais natural do que muitos concorrentes,
Então, por exemplo, nós produzimos 98% das 10 toneladas que nós produzimos ano passado foram produzidas com os animais em pastagens, que é o ambiente natural do animal. Então, vamos capitalizar também que nós não usamos hormônio e vamos tentar fazer com que isso seja um diferencial da carne brasileira. O fato é que é proibido usar os hormônios e à medida que alguém possa cair em tentação, mais uma vez a gente fica vulnerável a alguma fiscalização, a sair isso em jornais, em revistas, como mais um escândalo vinculado à carne. A carne já tem bastante inimigos, né? Então a gente deixa esse flanco aberto e os prejuízos são bastante grandes. Então é muito melhor que a gente siga a legislação e não tenha problema. Inclusive, é interessante lembrar que o uso de hormônios nos animais, o uso indevido de hormônio nos animais é considerado crime hediondo. A pessoa vai direto para a cadeia, com fiança ou sem fiança, ela vai direto para a cadeia. Então, não vale a pena por nenhum aspecto ir contra a lei. O item 8.5, ele diz respeito a registrar e atualizar os cadastros de todos os insumos utilizados na alimentação do rebanho. Ele sempre é aplicável e, no caso, é obrigatório, apesar de não ser lei. Então, as evidências seria verificar se há registros de entrada de insumos e descrever como a existência do atendimento desse requisito. A motivação de se fazer essa exigência é principalmente para permitir a rastreabilidade. Então, a ideia é que se um dia surgir um problema numa fazenda, a gente sabe tudo que os animais comeram, então a gente vai poder identificar os alimentos que são potenciais culpados desse problema que foi verificado, e daí a gente pode ter esse problema se repetindo em outras fazendas, e quando a gente analisa os relatórios de insumo utilizados nessas várias fazendas, a gente pode identificar um produto que sempre se repete. E se sempre houver o problema onde esse produto se repete e não existe o problema onde não existe o produto, a gente tem uma grande indicação que ele pode ser o culpado. Isso permite então a gente entender o problema, tomar uma ação para resolver o problema e aprender com isso, né? Não voltar a repetir esse problema. Então, o interessante dessa rastreabilidade é essa possibilidade que a gente tem de resolver problemas da cadeia da pecuária. Mas existem vantagens adicionais para o produtor. Uma delas é permitir a identificação de bons fornecedores. Então, se você sempre sabe de onde vem o produto, e por exemplo, usando um exemplo, que se fosse de um ingrediente que você analisa a qualidade daquele ingrediente, você poderia achar um fornecedor que sempre aquele produto vem com um ponto a mais de proteína do que os concorrentes, dos outros que você compra. E isso é uma coisa que acontece, porque como as empresas precisam dar uma margem de segurança para os níveis mínimos de garantia, vai ter uma empresa que ela é mais ciosa, ela tem um nível de garantia, um nível de segurança para o nível de garantia um pouco maior, você vai identificar isso e isso vai ser interessante, você pode incorporar essa informação e você vai saber que quando você compra um ingrediente daquela empresa, você está comprando com 1 ou 1 ponto qualquer coisa por cento a mais de proteína, que equivale a um valor em dinheiro que você pode incluir na sua conta quando você estiver comprando. E assim por diante, você pode descobrir produtos que você, em função de você ter o registro, você pode identificar produtos que são melhores do que outros e isso ajuda você a melhorar a qualidade dos produtos que você está comprando. No mínimo, você vai fazer uma compra mais bem informada. O item 8.6, que é o último, é se recebe orientação de técnicos especializados para formular os suplementos, né? Então, ele é aplicável caso o preparo do suplemento seja feito na própria fazenda, né? Então, ele é aplicável, mas não é obrigatório, né? E para você verificar, né, seria
quando o suplemento é produzido na fazenda, verificar a existência de receituários dessa formulação, né? Se existe a fórmula e qual foi o técnico que fez. E esse item é interessante porque o correto balanceamento do suplemento pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso. Então, é muito interessante você ter um técnico, de alguma maneira, que passe essa informação para você, e porque é um problema complexo, normalmente obrigatoriamente, a pessoa, esse técnico, vai fazer uma formulação usando algum aplicativo, algum software específico para a formulação desses suplementos, e ele vai passar a informação mais correta para a fábrica, às vezes até com algum detalhe de como tem que fazer. Mais do que essa parte de produção, interessante que a pessoa que faça o balanceamento também indique qual a melhor maneira de usar esse suplemento ou essa dieta de confinamento, de maneira que você tenha uma informação mais completa e tenha menos chance de ter problema com o uso dessas suplementações. Em geral, a suplementação, a alimentação animal, descontando, por exemplo, no confinamento, o custo dos animais, ela seria responsável por 2/3 ou até mais que 2/3 do custo. Então, você pode ter grandes economias a hora que a pessoa formular de maneira mais econômica. Ele vai fazer uma dieta de mínimo custo da matéria seca, ou melhor ainda, de mínimo custo da arroba produzida. Isso vai permitir você economizar dinheiro, a fazer uma dieta que dê mais chance de você ter um resultado no azul, no fim das contas. Quando olhar a última linha das contas, ela vai estar no azul. E somando-se a isso, você ter a indicação de como produzir, de como fornecer essa dieta. Isso pode fazer muita diferença, isso que a gente recomenda, que não fique só na formulação, mas que tenha um atendimento mais completo. Mesmo que seja o prestador de serviço da empresa, ou o funcionário da empresa que vende o produto, é importante ter o máximo de informação de como usar o produto, de maneira que o investimento se transforme em resultado efetivo, né, de produção mais eficiente de carne, né? Então é isso que a gente acha que é importante falar dessa questão da formulação de concentrados e de suplementos e de dietas de confinamento. Uma ferramenta que está à disposição do pecuarista para a questão de avaliar a avaliação de custo-benefício na suplementação na estação da seca é o Suplementa Certo. Ele é um aplicativo em Android que pode ser baixado gratuitamente da internet, né? O objetivo do Suplementa Certo é auxiliar os produtores na tomada de decisão, né, de que estratégia de suplementação usar na seca, e ele também possibilita a comparação da opção de produtos. Inclusive uma comparação interessante que o produtor pode fazer com o Suplementa Certo é o uso ou não de aditivo. E ele é muito fácil de usar. Existe na internet também um tutorial, um filminho que é um tutorial para a pessoa usar. E entre as informações interessantes que ele traz o valor, né, o ponto de equilíbrio do suplemento. Então, qual que é o valor mínimo que o animal precisa ganhar para pagar aquele suplemento. E ele também traz uma outra informação interessante de qual que é os números, né, a quantidade de espaço linear mínimo que deve ter os coxos para aquele determinado suplemento. Então, ele está à disposição e ele é uma ferramenta para ajudar a tomada de decisão. Para concluir, né, é bom lembrar, né, essa frase é para a gente lembrar por que a gente está fazendo as boas práticas, né? Então, o que a gente acredita é que é preciso garantir a percepção da sociedade, em especial dos consumidores, de que a carne bovina, além da qualidade intrínseca, é produzida com respeito às leis, ao bem-estar do trabalhador, do animal e do meio ambiente. Bem, e no final a recompensa, esse belíssimo
filé, que é o que a gente almeja, que cada vez mais a gente esteja produzindo com as melhores práticas possíveis, né? E que a gente sabe que só traz benefícios para todos os envolvidos e para a sociedade em geral. Então, eu agradeço a atenção de vocês.